Boa noite, tudo bem, pessoal? Bom encontrar vocês aqui no canal do YouTube da Capela Santo Atanásio. Bem-vindos todos, sou o Padre François Costa e quero começar essa aula de hoje com uma oração. Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o tema da nossa aula hoje é uma pergunta. Será que estamos indo rumo a uma igreja sem sacerdotes, sem padres? Então, vamos explicar esse tema com uma raiz histórica, dogmática, teológica e ver se nós estamos realmente nos encaminhando para uma situação tão drástica como seria essa. Porque a instituição que Nosso Senhor fundou, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, ela é precisamente apostólica. E aos apóstolos, Jesus concedeu o poder de transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Ali na Quinta-feira Santa, ele instituiu, portanto, o sacerdócio ministerial, e é o sacerdócio ministerial que é capaz de confeccionar o sacramento da Eucaristia. Assim como no Antigo Testamento, o sacerdote era para o sacrifício, assim também no Novo Testamento, o sacerdote também é para o sacrifício, porque Jesus instituiu na Quinta-feira Santa o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. E para que o sacrifício existisse em todo o tempo da igreja, me refiro à igreja militante, então Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio. E se alguém disser que Jesus não instituiu o sacramento da ordem do sacerdócio com aquelas palavras, fazei isto em memória de mim, seja anátema. Assim diz o Concílio de Trento. Então se vê que a igreja entende que o sacerdócio ministerial foi de fato instituído pelo próprio Cristo de maneira direta na Quinta-feira Santa. Logo, não se pode conceber a igreja tal qual Jesus a fundou sem o sacerdócio ministerial. Nesses 2 milênios da história da Igreja Católica, não se conhece nenhum momento da sua história sem o sacerdócio ministerial. Portanto, seria muito estranho, devastador, se houvesse uma Igreja Católica sem sacerdócio. Claro, tal possibilidade não é possível. Tal possibilidade não é possível. Tal possibilidade não é possível por um motivo muito simples, porque se assim fosse, esta já não seria a Igreja Católica fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. A estrutura da Igreja, ela é de tal maneira sacerdotal que retirar o sacerdócio significa então banir a própria Igreja. Isso não é possível, isso não pode acontecer. Mas uma coisa é essa realidade de fé que nós confessamos e só parece que outra coisa é o que nós estamos vendo no desenvolver histórico, talvez até hegeliano, das atuais estruturas presentes na própria Igreja Católica. Vamos começar com um dado. O primeiro dado histórico da nossa aula é assim, com data, né? Com data concreta que eu vou citar aqui, é o Concílio Vaticano I, 1870. No Concílio Vaticano I, fica claro que o Papa é vigário de Cristo, sucessor do apóstolo Pedro, e que o Papa tem o poder pleno, universal, supremo, imediato sobre toda a igreja e sobre cada uma das igrejas, das estruturas eclesiais, das dioceses, por exemplo. Então, isso foi o Concílio Vaticano I.
Parece que o Concílio Vaticano I também queria desenvolver uma teologia sobre os bispos, uma teologia sobre o episcopado. Sendo assim, parece que queria, mas não deu tempo. Porque, enfim, as tropas entraram em Roma e o Concílio Vaticano I teve que acabar. Alguns autores mais modernos, porque não chamados liberais e progressistas, estão de acordo também que foi até melhor que a Igreja Católica não fizesse uma teologia do episcopado em 1870, porque, segundo eles, a própria Igreja Católica não estava preparada para uma teologia do episcopado. Então, eles tinham que esperar que Karl Rahner nascesse, que Marie Congat nascesse e que Joseph Ratzinger nascesse. Ou seja, são principalmente esses três teólogos, Congat, Rahner e Ratzinger, que vão ter uma grande importância para a gente entender, então, como vai se dar essa teologia do episcopado. Até o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica se entende numa estrutura monárquica. O Papa, inclusive, utilizava uma coroa chamada tiara. Uma estrutura monárquica na qual o Papa ele manda, nós obedecemos, e ele é esse ponto de contato entre Jesus e todo o restante da igreja. A tal ponto que os bispos recebem o seu poder do Papa, porque foi a Pedro que Cristo confiou a igreja, foi a Pedro que Cristo confiou todos os cristãos. Então também os bispos recebem o seu poder do Romano Pontífice. De tal maneira que não se entendia como se poderia abandonar essa estrutura monárquica. Então, no Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, essa concepção foi mudada. Isso daqui é preciso dizer, sem hermenêutica da continuidade, porque o Concílio Vaticano II, se você falar para o Concílio Vaticano II que a estrutura da igreja é monárquica, o Concílio Vaticano II vai dizer não, a estrutura da igreja não é monárquica. A estrutura da igreja é uma igreja comunhão. Comunhão. Esse é o novo conceito que se elabora ali no Concílio Vaticano II. A igreja é uma comunhão. Comunhão, guarda essa palavra. É uma igreja comunhão feita de ministérios. Portanto, aqui vai surgir um conceito de igreja toda ela ministerial. Numa igreja ministerial, o governo hierárquico da própria igreja também seria um ministério. Quer dizer, quando eu falo toda a igreja seria, quando o Concílio Vaticano II diz que toda a igreja ela é comunhão, ela é ministerial, então o trabalho dos bispos também é ministério no contexto do povo de Deus. De tal maneira que os bispos, eles são no meio do povo de Deus. Por isso, o conceito de povo de Deus vai como que ser a base de toda essa nova eclesiologia da comunhão. E, portanto, toda uma igreja comunhão e ministerial. E tudo isso por quê? Porque o Concílio Vaticano II, ele deveria ser um concílio com uma sensibilidade ecumênica muito forte. E, seja no mundo ortodoxo, seja no mundo protestante, a concepção do Papa Rei não agrada. É mais, como vocês talvez já ouviram falar, o protestantismo, em alguma região, começou mantendo os bispos, depois eles vão para uma estrutura presbiteriana, de presbíteros, e finalmente para uma concepção mais congregacional. É toda a congregação que manda. Então, por exemplo, o anglicanismo tinha uma estrutura mais episcopal. Uma fase na igreja reformada, ou seja, nos chamados calvinistas, que talvez os maiores detentores do calvinismo no Brasil sejam os presbiterianos. Eles, então, em vez de uma estrutura episcopal, é uma estrutura presbiteral, o Senado dos Anciãos, presbíteros, né? Mas isso também não agradou.
E a terceira etapa, o terceiro desenvolvimento do protestantismo, seria então uma igreja congregacional. Vou fazer um paralelismo aqui com o que está acontecendo com a Igreja Católica. Então, a Igreja Episcopal da Inglaterra, entre aspas, corresponderia à Igreja Monárquica do Concílio Vaticano I, 1870. A Igreja mais presbiterial, também na Igreja Católica, o sacerdote às vezes é chamado de presbítero, né? Presbítero ou sacerdote ou padre. Então, essa segunda etapa seria então a etapa do Concílio Vaticano II. Já é um desenvolvimento numa igreja comunhão. E a terceira etapa para uma igreja congregacional seria então a igreja sinodal do Papa Francisco. O sínodo então está atento a uma nova organização, a uma organização da igreja cuja base é o Concílio Vaticano II, certamente, mas que tira as consequências do próprio Concílio Vaticano II. Então, quer dizer que a raiz do que hoje nós estamos vendo, essa igreja mais democrática, na qual não precisa sacerdotes, ou pelo menos os sacerdotes são deixados mais de lado, a base está no Concílio Vaticano II e precisamente na colegialidade episcopal. Vou explicar um pouquinho isso aqui, tá bom? Então, a palavra colegialidade episcopal, tal qual, não aparece no Concílio Vaticano II. A gente tem que ser honestos, né? Mas a ideia que o concílio diz é esta, e sim que a palavra colégio aparece. Vou, então, explicar para vocês algo da Lumen Gentium número 22, que é um documento do Concílio Vaticano II, no qual se fala, então, do colégio apostólico. E se fala do Papa, dos bispos, etc. Então, Lumen Gentium 22 é o documento sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Sem dúvida alguma, um dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II é a Lumen Gentium, a Constituição sobre a Igreja. Então, em primeiro lugar, fala do Papa. Repete a doutrina do Vaticano I. O Papa tem um poder pleno, supremo e universal. E em seguida fala da Ordem dos Bispos. A Ordem dos Bispos, diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 22, a Ordem dos Bispos sucede ao Colégio Apostólico, no magistério e no regime pastoral, junto com o Romano Pontífice. Esse junto com, aqui já dá um probleminha. Quer dizer, a Ordem dos Bispos sucede o Colégio Apostólico. Ou seja, assim como existia o grupo dos apóstolos, então agora existe o grupo dos bispos. Assim como no grupo dos apóstolos estava Pedro na frente deles, assim no Colégio dos Bispos está o sucessor de Pedro na frente deles. Assim como o concílio está chamando o grupo dos apóstolos de Colégio dos Apóstolos, então é lógico chamar de Colégio Episcopal. De fato, é a expressão que se utiliza hoje para cima e para baixo na Igreja Católica. Quer dizer, é uma consequência natural de Lumen Gentium 22. E o Colégio Episcopal, ele governa a igreja junto com o Papa. Então aqui já não tem uma estrutura monárquica, como podem perceber. E o junto com não estou inventando eu, tá na Lumen Gentium 22, tá? O Colégio dos Bispos sucede ao Colégio Apostólico e junto com o Romano Pontífice, e nunca sem ele, é detentor do poder supremo, pleno, em toda a Igreja Católica. Olha só que interessante. O Concílio Vaticano I tinha dito: o Papa, o Santo Padre, o Papa, ele tem poder pleno, supremo e universal. E o Concílio Vaticano II vai dizer: pois os bispos também. Os bispos têm poder pleno, supremo sobre toda a Igreja, não sem o Papa, mas os bispos têm poder sobre toda a Igreja. Essa é a chamada doutrina da colegialidade episcopal. Então, por isso, alguns padres conciliares, padres são aqueles bispos. Padres conciliares é uma terminologia muito específica para os concílios, né? Padres conciliares são os bispos que estavam ali participando do Vaticano II e votavam no Vaticano II. Então, já no Concílio Vaticano II, quando os bispos, ou seja, os padres conciliares, quando eles perceberam que os bispos estavam sendo equiparados ao Papa, muitos já colocaram a voz na trombeta.
falaram, não, isso não pode ser. Os bispos não podem ser equiparados ao Papa. Tanto é assim que depois Paulo VI vai tentar fazer um concerto na Lumen Gentium com um documento posterior, uma espécie de introdução que vai no final do documento, né? E eu não falei errado não, tá? É uma introdução que vai no final do documento. Porque o documento já estava feito, então Paulo VI tinha que deixar de alguma maneira claro que o Papa é o Papa, de alguma maneira, né? Mas o fato é que Lumen Gentium 22 estabeleceu a colegialidade episcopal, e isso ficou assim desde o Concílio Vaticano II. Repito, alguns bispos dentro do concílio falaram a colegialidade episcopal é um problema. Mais ou menos uns 200 bispos, chamado Cetus Internationalis Patrum, no qual estava o Dom Marcel Lefebvre, entre outros bispos, mas levantaram a voz contra essas ideias, né, a colegialidade episcopal. Na Lumen Gentium número 27, os bispos, diz claramente, os bispos não são vigários do Papa. É que numa monarquia, como antigamente a igreja estava concebida como uma monarquia, logicamente os bispos eram vigários do Papa. Porque foi a Pedro que foi confiada as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves, a quem tu ligares na terra, será ligado no céu, a quem tu desligares na terra, será desligado no céu. Então, quer dizer, é Pedro que tem as chaves, não todos os bispos têm as chaves, não todos os apóstolos têm as chaves, Pedro. E não se encontra uma passagem no Novo Testamento que fala que todos os apóstolos têm as chaves, é Pedro. E se nota uma singularidade, quer dizer, uma maneira muito precisa de Jesus Cristo falar de Pedro. Por isso, a estrutura da Igreja Católica sempre viu Pedro no topo da sagrada hierarquia. A Igreja se apresenta como uma espécie de pirâmide sobre a qual existe uma base retangular. Abaixo dessa pirâmide existe uma base retangular. Então é mais ou menos, primeiro a gente coloca a cruz no topo de todas as coisas, imediatamente após a cruz você desenha um triângulo, né, uma pirâmide, e depois dessa pirâmide você desenha então um triângulo, né, e aí você tem a estrutura da Igreja Católica. Cristo reina, o ponto de contato entre a cruz do Senhor e o ponto mais alto do triângulo, que seria esse, né, seria o Papa. De Cristo, através do Papa, e do Papa vem o poder para todos os outros bispos e para o restante da Sagrada Hierarquia, e esse bloco enorme, esse triângulo que está logo abaixo do triângulo, que o triângulo seria a hierarquia sagrada, né? E esse retângulo, então, seria todos os demais fiéis da Santa Igreja. Bom, então, essa estrutura monárquica, o Vaticano II simplesmente acaba com ela, dizendo que a igreja, em lugar de ser uma monarquia, na verdade é uma comunhão. A igreja ela é toda ela ministerial, se entra na igreja pelo batismo, e dentre os batizados, alguns são escolhidos para o ministério ordenado. Dentro do ministério ordenado, alguns são escolhidos para o ministério episcopal, e finalmente, dentre os bispos, alguém é escolhido para o ministério petrino. Tudo aqui agora é bastante ministerial, né? Enquanto, classicamente falando, existe Cristo morre na cruz para nos salvar, ele institui o primado de Pedro, funda a igreja sobre Pedro, que é o que nós lemos no Novo Testamento. Logicamente, Pedro, ele é o chefe dos demais apóstolos ali, portanto, todos estão ali naquele triângulo que eu acabei de desenhar aqui mentalmente com vocês, e a Pedro, e submetidos a Pedro os demais apóstolos, inclusive Paulo, quando se converte e começa a pregar o evangelho, ele sente necessidade de conferir o evangelho dele com o evangelho de Pedro, vai a Jerusalém para conferir se o evangelho dele está de acordo com o evangelho de Pedro, percebe que sim, está tudo ok. Isso tudo está no Novo Testamento, enfim, a aula não é sobre tudo isso, mas basta ler os Atos dos Apóstolos e todos esses textos que vai deixar muito claro que Pedro é Pedro, e os apóstolos têm que obedecer a Pedro, e Pedro está acima, tem um local elevado. A igreja é considerada de maneira monárquica, e por isso a eclesiologia clássica é uma eclesiologia, um estudo da igreja que a gente falava que era piramidal.
piramidal, no qual o ponto mais alto da pirâmide é o Papa, né? Então é uma estrutura piramidal. Agora a estrutura da igreja, segundo o Concílio Vaticano II, é uma estrutura circular, né? Não é uma pirâmide, mas é um círculo, de tal maneira que você tem que ir para o meio do círculo e lá está o batismo. Aí, como se fossem outros círculos concêntricos, você joga uma... É como se você jogasse uma pedra numa água parada, né? Então, o primeiro ponto seria o batismo, depois os círculos que vão se formando a partir daquele ponto de contato da pedra com a água, vão se formando círculos concêntricos, de tal maneira que, a partir do batismo, vai acontecer numa igreja toda ministerial, e a partir desses círculos concêntricos, você vai abarcando toda a multidão da igreja, e no ponto mais alto, no ponto mais alto do serviço, mas assim bastante horizontal, vai estar o Santo Padre, o Papa. Quer dizer, o Papa, que antes estava numa pirâmide no ponto mais alto, agora num círculo ele vai ser colocado num ponto mais distante com relação ao centro, que é o batismo. Quer dizer, a estrutura mudou. E é isso que o Concílio Vaticano II está explicando. Lumen Gentium 27. Os bispos não são vigários do Papa, o poder dos bispos não é diminuído pelo do Papa, mas é assegurado, consolidado e defendido. Estou lendo o concílio, tá? Não estou inventando nada aqui. E diz o Concílio Vaticano II, o Papa também é membro do colégio. É cabeça, mas é membro, né? Porque dizem eles que, claro, e nesse ponto é verdade, né? Num corpo, a cabeça é membro do corpo, né? Apesar de que ela lidera todo o corpo, mas é membro do corpo. Eles usam até essa comparação, né? Em Lumen Gentium 12, também estou todo citando o Vaticano II, não estou inventando nada. Em Lumen Gentium 12 se diz que a infalibilidade é de todo o povo de Deus. A infalibilidade é de todo o povo de Deus. Ora, o Concílio Vaticano I tinha dito que a infalibilidade é do Papa. O Papa é infalível quando fala ex cátedra e sobre questões de fé. Essa é a doutrina do Vaticano I sobre a infalibilidade. Mas olha que nós encontramos uma outra novidade aqui lá na Lumen Gentium 12. A infalibilidade é de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus é infalível. Então, quem é o povo de Deus? É a comunidade ministerial em comunhão, formada de pastores, leigos, religiosos, todos somos infalíveis. Então os teólogos, a partir de então, vão começar a dizer o seguinte, que o povo é um lugar teológico no qual a verdade é buscada e encontrada. O que é essa noção de lugar teológico? Classicamente, um tal de Melcorcano, um espanhol, ele escreveu um tratado chamado De Locis Theologicis, sobre os lugares teológicos. O que é isso? Um lugar teológico é aonde você vai buscar o fundamento da doutrina católica. Quais são os lugares teológicos? A Bíblia, lugar teológico, os padres da igreja, os documentos magisteriais. Esses são lugares teológicos, ou seja, onde nós fundamentamos a doutrina católica. Pois está por aí, né? Então, só que aqui eles estão acrescentando um outro. É muito comum na teologia do Vaticano II e no pós-Vaticano II dizer que o povo é um lugar teológico. Por exemplo, o famoso teólogo, sacerdote, ítalo-argentino Lúcio Guerra, como é italiano, deve ser Guerra, né? Esse teólogo é o teólogo do Papa Francisco na Argentina. Esse Lúcio, esse padre Lúcio, ele é o que inventa a chamada teologia do povo de Deus. Perdão, a teologia do povo, la teologia del pueblo. É essa teologia del pueblo que estava na mente do Papa Francisco. O que é a teologia del pueblo? A teologia del pueblo nada mais é do que a versão argentina da teologia da libertação. A teologia da libertação começa ali no Peru, começa muito antes, mas vamos ficar com o Peru. Gustavo Gutierrez, esse sacerdote dominicano. No Brasil, o destaque é dado para Leonardo Boff, né, que todos já conhecem bastante desse infeliz presbítero. E na Argentina era o padre Lúcio.
Então lá é La Teologia del Pueblo. E o Papa Francisco chega a citar o tal do Lúcio numa mensagem que ele dá aos sacerdotes. Então também não estou inventando nada, não estou criando não, tudo está documentado. Então, o povo é um lugar teológico. Vocês entendem por que o Papa Francisco insistia tanto na sinodalidade? Porque na sinodalidade é preciso começar escutando as bases. Vocês lembram como foi que começou o processo sinodal? Primeiro se mandou um questionário para as paróquias. Era a primeira etapa do processo sinodal. Eu lembro, eu recebi na minha paróquia também. Então a gente tinha que ir nas pastorais e todo mundo podia opinar. Depois se fazia uma síntese do que o povo... Por quê? É porque o povo é infalível. Lumen Gentium, capítulo número 12. A infalibilidade do povo de Deus. Então você tem que escutar o povo de Deus. E aí vai passando por processos de discernimento a nível paroquial, diocesano, regional, universal. Esse é o processo sinodal. Por quê? Porque o povo é um lugar teológico no qual a verdade é buscada e encontrada. Isso daqui é muito forte, mas é assim que se concebe dentro da sinodalidade o papel do povo de Deus. Bom, então vamos lá. Se existe colegialidade, como eu acabei de explicar, e existe, que é o que eu estou citando textos do Vaticano II, estou citando coisas bastante claras e que vocês podem encontrar numa simples busca pela internet, todos esses textos, não é nenhum segredo, nada disso. Então, se existe colegialidade, se os bispos eles têm o poder supremo e universal sobre toda a igreja, que eles vão chamar de solicitude por todas as igrejas, né? Interpretando de maneira errônea um texto de São Paulo, solicitudo omnium ecclesiarum. Então, se existe colegialidade, é lógico que tem que ter conferências episcopais. Porque as conferências episcopais, elas manifestam o que eles chamam de affectus collegiales, o afeto colegial. O afeto colegial. Então, Paulo VI, em 1966, um ano depois do concílio, através do moto próprio Ecclesia Sancta, impõe a formação das conferências episcopais. Vocês sabem que a conferência episcopal, as conferências episcopais, a primeira invenção delas foi no Brasil. O Brasil foi o primeiro a ter uma conferência episcopal. Mas o Papa Paulo VI, em 66, impõe que os países que não tenham façam conferência episcopal. Então, tá claro por quê? Porque existe colegialidade. Todos são responsáveis pela Santa Igreja, então todos têm que se conferenciar e encontrar as melhores soluções pastorais para a Igreja, né? Então, isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, se há colegialidade, e há colegialidade nessa nova concepção, claro que tem que haver o sínodo dos bispos. E certamente o Papa Paulo VI, no ano 1965, através do moto próprio Apostólica Solicitudo, instituiu então o Sínodo dos Bispos. E tinha que ser assim. Então, ele instituiu em 65, em 67 já acontece o primeiro Sínodo dos Bispos. Até agora, somente bispos podiam votar. A novidade do Papa Francisco é que também os leigos podem votar no Sínodo dos Bispos. Então, será que já é sínodo dos bispos ou sínodo dos bispos com os leigos? Ou sínodo dos leigos no qual estão os bispos? Porque na eclesiologia, comunhão, o mais correto é olhar para a pedrinha que caiu, aí está o batismo, e aquilo em círculos concêntricos, então parece que é o sínodo do povo de Deus, no qual os bispos têm uma função. Então, o sínodo dos bispos já não parece ser tanto, né? Se há colegialidade, então a apostolicidade da própria igreja será entendida como testemunho que a igreja dá a partir dos apóstolos, da experiência dos próprios apóstolos na sua maneira de governar e de pregar na Santa Igreja. Então que você vê também que o conceito de apostolicidade na igreja comunhão e numa igreja toda ministerial, esse mesmo conceito, igreja una, santa, católica, apostólica, a apostolicidade, ela vai ser também, vão fazer com que esse conceito trema, né? Porque a apostolicidade já não aparece como simplesmente, no começo, como que tirar a coroa da cabeça do Papa, né? Então o Papa já não é o monarca. Isso é Concílio Vaticano II, tá? Isso, todos os textos estão aí. Eles não querem uma coroa na cabeça do Papa. Faz sentido porque o Concílio Vaticano II também tira a coroa da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, através da declaração Dignitatis Humanae. Esse não é o tema hoje, mas realmente
tiraram a coroa da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, é lógico que o Papa tenha vergonha de andar com uma coroa se o seu Senhor não tem uma coroa na cabeça, né? Quando se tira a coroa de Cristo Rei, é lógico que o Papa queira tirar a sua própria coroa, porque diante do chefe supremo, se ele não tem coroa, como é que eu vou usar uma coroa na cabeça do chefe supremo? Então a concepção da igreja como monárquica, que é o que sempre a Igreja Católica entendia, é possível sim através de Cristo Rei, através do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que desbancar a dignitatis humana do Concílio Vaticano II para conseguir desbancar essas ideias da Lumen Gentium, da colegialidade episcopal e etc. Quer dizer, quando a gente fala Viva Cristo Rei, isso daqui não pode ser simplesmente uma palavrinha mágica de grupos conservadores ou tradicionalistas. Viva Cristo Rei significa muito. Descoroar o nosso Senhor com a Dignitatis Humanae, o texto da Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II, certamente descoroaram o Papa, lógico. Agora, o conceito de apostolicidade também, ele começa a tremer. E o que, então, se agora os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, eles resolvem tudo à maneira de colégio e escutando o povo de Deus, porque o povo é infalível, portanto, o povo é infalível. Então, o que vai acontecer? É importante, então, escutar o que o povo pensa. Por quê? Porque o povo é um lugar teológico no qual se busca, se encontra a vontade de Deus. Por isso o Papa Francisco disse em 2015, citar o Papa Francisco em 2015, busca simples na internet, vocês descobrem todos esses textos. Papa Francisco, em 2015, o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio, no terceiro milênio. Tá? O que significa sínodo? Significa caminhar juntos. Caminhar juntos. E o Papa diz que é uma via constitutiva da igreja. Olha só. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Fazem tremer o apostólica, mas dizem agora que a sinodalidade é via constitutiva da igreja. Quer dizer, parece que agora existem 5 notas da igreja. Una, santa, católica, apostólica, sinodal. Porque se é constitutiva, então quer dizer que a igreja católica não pode ser outra coisa a não ser isso. Então a igreja una, santa, católica, apostólica e sinodal, né? Bom, a Comissão Teológica Internacional, que é um órgão oficial do Vaticano, disse em 2018, cito, ainda que o termo sinodalidade não esteja no Concílio Vaticano II, pode-se afirmar que a instância da sinodalidade está no coração do Concílio Vaticano II. Então, pessoal, vocês têm que entender que o Papa Francisco foi um Papa totalmente coerente com o Concílio Vaticano II. Né? Meus elogios ao Papa Francisco, porque é o único Papa, talvez, que soube tirar todas as consequências, soube tirar coerentemente as consequências do Concílio Vaticano II. Porque João Paulo II, ele tentava corrigir algumas coisas. Bento XVI super tentava corrigir algumas coisas. Francisco falou, não, nós temos que ser fiéis ao Concílio Vaticano II. Então, já conseguimos, entre aspas, destronar o Papa, entre aspas não, sem tirar as aspas, tá? Quer dizer, tirando as aspas, não tem aspas. Já conseguimos destronar o Papa, já conseguimos colocar os bispos no coração do povo de Deus. Os bispos estão já mais ou menos no nível bastante rasteiro junto com o povo de Deus. De fato, vocês sabem muito bem, né? Antigamente, quando a gente falava assim, o bispo vem na paróquia, o bispo vem na paróquia, aquela coisa toda, né? Estender tapete. Hoje em dia o bispo parece o seu José, que mora do lado meu, né? O respeito. E além do mais, às vezes você vai beijar a mão do bispo, o bispo nem quer que você beije a mão dele, porque ele é igual a nós, ele é nosso irmão, ele caminha junto conosco. Então, para que essas manifestações de outros tempos para com o bispo? Não precisa, o bispo é nosso brother também, né? Então o padre na paróquia se veste como você, se usa a mesma roupa que você usa, a mesma não, mas é a mesma porque não pode, enfim, você está usando, não pode usar ao mesmo tempo. Mas se você emprestar a sua roupa para ele vai usar, né?
Por quê? Porque nós somos irmãos, nós caminhamos juntos, nós somos iguais. Se você tentar beijar a mão do padre, não, isso é clericalismo, dizem eles. Isso é clericalismo, não pode. Por quê? Porque nós somos um povo de Deus, uma igreja toda ministerial, uma igreja comunhão. Todos somos irmãos, todos temos que caminhar juntos, né? Bom, aqui está presente uma teologia bastante infeliz, que é essa teologia hegeliana que penetrou a Igreja Católica, essa teologia teilhardiana, Teilhard de Chardin, onde tudo passa por uma evolução, onde aquilo que se praticou em outros tempos não deve ser praticado atualmente. Por quê? Porque é preciso continuar evoluindo, né? Essas interpretações que se fez da moral católica, da doutrina católica nos séculos passados, servia para os séculos passados. Agora parece que a Igreja Católica começou em 1965, logo após a clausura do Vaticano II. Se você não cita o Vaticano II em algum trabalho teológico, então praticamente você não é católico, né? Porque tudo começa a partir do Vaticano II. Talvez, dentre os vários sínodos que têm acontecido por aí, o sínodo que mais entendeu o Concílio Vaticano II, assim como o Papa que mais entendeu o Concílio Vaticano II e tirou as consequências do Vaticano II, foi o Papa Francisco. Talvez o sínodo que mais entendeu o Vaticano II também foi o sínodo alemão, o Synodaler Weg. O sínodo alemão tem uma estrutura muito interessante. Para entender até o Vaticano, uma interpretação adequada do Vaticano II, é o seguinte: o sínodo alemão ele está composto de 230 pessoas. Pelo menos no começo era assim. Talvez tenha mudado alguma coisa, porque a coisa também tem que evoluir, né? Não pode ficar estagnado, né? A lógica desse povo é a evolução constante, no caminho hegeliano, onde vai assumindo todas as diferenças, né? As diferenças entre sacerdócio ministerial e sacerdócio comum, pouco a pouco vão desaparecendo no processo. Porque existe uma síntese, existe uma antítese, e quando a síntese briga com a antítese, se dá uma... a tese, existe uma tese, depois existe uma antitese, e quando a tese briga com a antítese, então você tem uma síntese que normalmente se transforma numa nova tese, e assim é o caminho da evolução hegeliana. Ou seja, o importante é o espírito absoluto, segundo Hegel, do qual os processos fazem parte. Então, houve um tempo em que o grande tema da teologia da libertação era os pobres. Ok, eram os pobres, mas já passou. Agora o novo tema da teologia da libertação é a ecologia. A ecologia é um novo tema, porque é preciso progredir, é preciso evoluir, não vai ficar com pobre o tempo todo, né? Então, quem é o novo pobre? O novo pobre é a criação, o novo pobre é o gelo, é o urso, o pobre são as pessoas, enfim, que os homossexuais, os negros, os indígenas, todos, é só você mudar o conteúdo da própria teologia da libertação, sempre funciona no esquema hegeliano. Então aqui, o caminho sinodal alemão está composto por 230 pessoas, bispos, religiosos, leigos, paróquias, pessoas de paróquias, né? Outras igrejas, pessoas de outras igrejas e especialistas os mais variados. Claro que o sínodo alemão tinha que ser ecumênico, porque senão não é um sínodo digno do Concílio Vaticano II. Ele tem 4 áreas de estudo, o sínodo alemão. Uma estuda o poder da igreja, o poder dos bispos, o poder dos padres, claro, porque é preciso destronar os poderosos, né? Então, lógico, num sistema hegeliano não pode ter poderosos. Todos somos iguais. Todos somos iguais. É uma igualdade muito importante para eles. Então, tem que acabar com essa ideia ministerial ordenada, no sentido de que está acima de todos, o padre estaria acima de todos, e, portanto, o padre manda. Não, o padre não manda. O padre também tem que escutar, tem que caminhar juntos. É sempre as mesmas ideias, né? Esse é um campo de estudo, ou seja, estudar o poder do clero, como abater o poder do clero, como acabar com o poder do clero. O segundo campo de estudo é a sexualidade. É por isso que da Alemanha constantemente vem essas ideias de abençoar pares homossexuais, a possibilidade... Agora mesmo teve, inclusive na Alemanha, teve uma pastora alemã luterana que abençoou o poliamor. Então, eram 4 pessoas que eram casadas entre os 4, cada um era marido dos outros 3, é o poliamor, né? E a pastora lá abençoou todos, né? Vocês sabem que agora a chefa, a papisa da Igreja da Inglaterra é uma mulher também, né?
Bom, então, um tema é o poder. Abater o poder dos clérigos através dessas evoluções, até que tudo seja igual, né? Segundo campo de estudo é a sexualidade, como eu falei aqui. Terceiro campo de estudo é o sacerdócio e o celibato, logicamente, eliminar o celibato sacerdotal, que eles querem a toda custa. E o quarto campo de estudo é as mulheres nos ministérios. Vocês veem que tudo aqui, no fundo, é um ataque ao poder. Quer dizer, o povo tem que combater a burguesia, né? O proletariado tem que combater os burgueses. Quem são os burgueses? Os clérigos, os que detêm o poder na igreja. Não bastava destronar o Papa, não bastava colocar os bispos quase praticamente em pá de igualdade com o Papa, não bastava colocar os bispos no contexto da comunhão igualitária. Agora o próximo passo, então, é abater os padres nas paróquias. E aí vai, né? E agora a luta deles conseguiram que os leigos votassem. No Sínodo Alemão, os leigos votam. Tá, os leigos votam, e isso acabou indo para o Vaticano, onde os leigos também votam no Sínodo dos Bispos, pelo menos no último Sínodo foi assim. Quando perguntaram ao Papa Francisco se tinha que tirar alguns temas de discussão, o Papa Francisco diz: nenhum assunto pode ser considerado tabu, pode discutir tudo. Então, com a autorização do Papa, os alemães discutem, né? Os padres, logicamente, não devem mandar, estão pedindo constantemente a ordenação de mulheres para o diaconato. Logicamente, o próximo passo é para o sacerdócio, e o próximo passo é para o episcopado, e o próximo passo é uma papisa, uma mulher papa. Claro que sim. Não, o padre só vai ficar no diaconato. Não fica, a revolução não para. A revolução é como um dragão, como um monstro que precisa sempre de novos combustíveis para continuar favorecendo o espírito absoluto. Não para na ordenação de mulheres, para o diaconato. O próximo passo é para o presbiterato. E o próximo passo é para o episcopado. Vocês, no futuro, seria então a bispisa da sua diocese, a arcebespisa, sei lá como se chamará isso, né? A arcebispa, né? A arcebispa da sua arquidiocese. Então, e depois uma papisa. Por quê? Igualdade. As mulheres têm que ter os mesmos direitos, as mesmas funções que os homens. Isso na sociedade e na igreja. Esse é o plano. Não para na ordenação diaconal das mulheres. Isso é para chegar no papado, hein? O Sínodo Alemão também quer propor um novo concílio ecumênico. O Concílio Vaticano III, não sabemos, né? A bênção de pares homossexuais eles realizam com a maior naturalidade. É natural. Na Alemanha, na Bélgica, nos Estados Unidos, através daquele padre jesuíta, né? Que, enfim, deixa para lá. Mas o que eles querem? Tem que acabar com o paradigma padre-paróquia para colocar o novo paradigma. Ministérios empoderados e capacitados à liderança. Uma emancipação laical. Porque, dizem eles, não podemos dar soluções antigas para problemas novos. Problemas novos, soluções novas. O atual ministério presbiteral tem que passar por uma profunda discussão e reforma. É isso que a gente escuta o tempo todo nos contextos aí, enfim, das conferências episcopais, dos sínodos. Portanto, tem que denunciar a sacralização. Como vocês podem perceber, o que está no fundo dessa visão é uma sede de liberdade, o liberalismo, que pegou feio no contexto católico, desde o século XVII e XVIII, foi infiltrando, e claro que o liberalismo filosófico encontrou o seu braço direito e forte na maçonaria, que foi invadindo tudo, infiltrou na Igreja Católica mesmo, de verdade. A versão teológica da filosofia liberal é o modernismo, que o Papa São Pio X denunciou fortemente na encíclica Pacem Dominici Gregis, né? Então, quer dizer, é isso, né? O que está no fundo é isso. Claro que isso daqui vem no fundo do protestantismo. Claro que o liberalismo vem do protestantismo. Isso daí é claríssimo. A minha aula aqui não é sobre o liberalismo hoje. Mas o liberalismo tem suas razões no protestantismo, no nominalismo, todas essas filosofias bem opostas a uma filosofia clássica, uma filosofia de Santo Tomás de Aquino, que o liberalismo encontrou o seu braço de ação na maçonaria. Isso também poderia fazer uma aula sobre isso, mas já é uma coisa de muito consenso nesse assunto também.
Então, sem dúvida alguma, a crise do sacerdócio, a crise da concepção do sacerdócio tem a ver com esse liberalismo infiltrado na igreja, tem a ver com o espírito do mundo, né? O espírito do mundo entrou fortemente na igreja, no qual os padres querem ser mundo no meio do mundo, para o mundo, com o mundo, e o mundo, e o mundo, e o mundo, e o mundo, enquanto que a concepção clássica de sacerdote diz que o sacerdote é um homem separado do mundo. Consagração significa precisamente isso, uma separação do mundo. O sacerdote não tem que viver uma vida mundana. Só que a mundanização entrou, o sacerdote quer ser mundano, quer usar a roupa dos mundanos, quer usar a calça jeans apertada dos mundanos e quer fazer a academia todos os dias, quer ficar forte, quer mostrar o seu físico através da camisa, que nem sempre é a camisa clerical, ou melhor, quase nunca é a camisa clerical, né? Batina nem se fala, né? O espírito do mundo entrou. Depois, essas novas ideias estão muito fortes nos seminários. Então, como vocês podem perceber, estamos indo rumo a uma igreja sem sacerdotes? Pois, se isso for assim, nós não estamos indo rumo a uma igreja, estamos indo simplesmente a coisa sem sacerdotes. Essa pergunta é feita por Dom Marcel Lefebvre no livro A Santidade Sacerdotal. Na versão hispânica que eu tenho aqui, de língua espanhola, está na página 388, ele diz assim: ao clero e aos leigos lhes dizem que são membros iguais do povo de Deus, a tal ponto que certos leigos, designados para cumprir funções determinadas, assumem funções sacerdotais, inclusive se vê os leigos celebrar enterros, administrar o viático aos enfermos, e os religiosos se ocupam de tarefas seculares, ou seja, enquanto os leigos fazem tarefas clericais, os clérigos fazem tarefas seculares. Clérigos religiosos ou simplesmente religiosos, não clérigos necessariamente. Os religiosos se ocupam de tarefas seculares, diz Dom Marcel Lefebvre. Se vistem como eles, vão trabalhar nas fábricas, que foi de fato os padres, chamados padres obreiros na França, né? Os padres tiravam a batina, se vestiam calça jeans, normal, ia trabalhar nas fábricas, ganhar dinheiro, e diziam que lá evangelizavam os trabalhadores. Na verdade, se perdiam com os trabalhadores. Trabalham nas fábricas, eles filiam-se aos sindicatos e fazem política. Quantos e quantos municípios brasileiros tiveram algum padre prefeito, né? Muitíssimos, muitíssimos, deixando o seu ministério. Então, os leigos assumem o altar, e os padres assumem as tarefas seculares. Está tudo ao contrário, né? Porque aqui é típico da revolução, tá? Quando você quer igualar todo mundo, troca as tarefas de todo mundo. De tal maneira que, com o passar do tempo, ninguém sabe mais qual é a sua tarefa e todos somos iguais. Bagunçou tudo, né? O novo Código de Direito Canônico fortalece essa concepção, diz Dom Marcel Lefebvre. Confere prerrogativas inéditas aos fiéis, ao reduzir a diferença entre eles e os sacerdotes. Por exemplo, leigo distribuir a Santa Comunhão. Isso nunca se ouviu na história da Igreja. Uma coisa é um caso de perseguição, que um São Tarcísio, que na verdade não era leigo, já era acólito, né? Então estava nas ordens menores. Vá lá, distribui a comunhão para os irmãos que vão daqui a pouco morrer por Cristo, que é uma coisa super extraordinária, né? E outra coisa é que o ministro extraordinário da comunhão, na verdade, é ministro ordinário praticamente da comunhão no dia a dia das paróquias, né? É mais fácil ver o ministro levar a comunhão para os doentes e distribuir comunhão nas missas do que, inclusive, padres, né? Inclusive, em algumas paróquias, o padre senta e os ministros dão a comunhão. Isso daí vocês já viram alguma vez Brasil afora? Então, o novo código confere prerrogativas inéditas aos fiéis, ao reduzir a diferença entre eles e os padres, e ao instituir o que se chama direitos. Os teólogos seculares podem ocupar cátedras de teologia nas universidades católicas. Os fiéis participam no culto divino em funções que estavam reservadas antes a certas ordens menores. São Tarcísio era um acólito, era uma ordem, não acólito desses que podem ajudar, acólito no sentido de ordem menor mesmo, né? E na administração de alguns sacramentos, distribuem a comunhão, recebem o consentimento na cerimônia do matrimônio. É possível, sabiam? Hoje em dia, uma pessoa não precisa casar na presença do padre. Pode casar na presença do leigo, contanto que o ser leigo tenha a delegação do seu bispo, né? E aí, quando, no contexto da fraternidade sacerdotal São Pio X, se pede a jurisdição de suplência prevista no código, alguns juízes têm a desfaçatez de dizer que são casamentos inválidos, quando, na verdade, o Código Novo já prevê isso, né?
também. Isso não é tudo, continua Dom Lefebvre, pois muitos querem eliminar totalmente o sacerdote, o que dá lugar às famosas assembleias dominicais em ausência do sacerdote. Podemos imaginar que os fiéis se reúnam para rezar juntos e honrar o dia do Senhor, mas essas assembleias, na ausência do padre, em realidade, são uma espécie de missa na qual só falta a consagração. E é verdade, eles seguem direitinho o folhetinho lá da missa nova, mas quando chega na hora da consagração, salta, né? Espero que saltem, pelo menos essa parte, né? Também seria inválido. Isso só porque até a nova ordem, os leigos não têm o poder de executar esse ato. Quer dizer, até agora não deram autorização para o leigo consagrar, né? Seria um absurdo, mas enfim, no caminho da evolução e da revolução, não duvide que em algum momento possa sair tal absurdo. A ausência do sacerdote pode ser intencionada para que os fiéis aprendam a se moverem sozinhos. O padre Gélineau, na revista Manhã da Liturgia, escreve que essas assembleias na ausência do padre são uma transição pedagógica até que as mentalidades mudem. Há pouco tempo perguntaram para o Papa Leão XIV o que ele achava de algumas questões, por exemplo, sei lá, o diaconato feminino, as bênçãos para pares homossexuais, essas revoluções todas, e o Papa falou, de momento não tem que mexer nessas coisas. De momento não. De momento não? Quer dizer que daqui a pouco sim? Não. Ficou essa incógnita, né? Pelo menos esse grande ponto de interrogação. O que o Papa Leão XIV quis dizer com de momento não? Pelo menos parece que deu a entender que a doutrina católica ela evoluciona com o tempo, né? E de fato é o que muitos teólogos afirmam. Por exemplo, por que naquele tempo, nos tempos de São Paulo, homem com homem não se podiam casar? Dizem eles, porque o mundo não estava preparado para aquilo, então São Paulo teve que escrever o que ele escreveu. Mas agora que o mundo está preparado para isso, por que não permitir que dois homens se casem? Então, quer dizer, é a mentalidade deles, a evolução dentro da revolução. A revolução é um monstro que precisa comer, precisa ir devorando tudo que encontra pela frente. Então, diante de todo esse panorama, nós realmente estamos numa situação que, no fundo, é a protestantização da Igreja Católica. Na protestantização da Igreja Católica, o ponto final é uma igreja congregacional. É isso. Que é a mesma coisa de uma igreja sinodal, só que um pouquinho mais avançada do que nós já temos hoje em dia. Então, se o Papa Leão XIV continua os projetos do Papa Francisco, nós vamos ver a igreja congregacional, né? Mas numa igreja congregacional, vocês sabem que no anglicanismo, vocês sabem que as ordens sagradas eram válidas até durante um tempo, a ordenação sacerdotal, mesmo depois que eles se separaram de Roma, ainda era válida. Até que o Papa Leão XIII declarou que a partir de um determinado momento, as ordenações sacerdotais episcopais no anglicanismo já não eram válidas. E o Papa argumenta muito bem nesse documento. Quer dizer, interessante, né? Os anglicanos, os protestantes anglicanos, começaram com ordenações válidas. As ordenações continuavam válidas. Os protestantes anglicanos tinham padres de verdade ainda, mesmo no cisma. E mantiveram o sacramento da ordem por um tempo, uns 100 e poucos anos, se eu não me engano. Mas foram modificando pouco a pouco as coisas, pouco a pouco, até que chegou o momento em que não se podia mais afirmar que eles tinham um sacerdócio válido. Atualmente, claro, a ordenação sacerdotal na Igreja Católica para as 3 ordens observa, no Rito Novo, observa ainda claramente a matéria e a forma. A matéria do sacramento da ordem é a imposição das mãos. E a forma são as palavras que consagram aquele sujeito em sacerdote que deve expressar o que o sacramento realiza. Ora, as novas ordenações, inclusive analisadas por um tradicionalista, super tradicionalista como Dom Williamson, né, que vocês podem ver depois, até o Dom Williamson disse, claro que as ordenações novas são válidas. Mas, se essa concepção de sacerdócio, que está avançando cada vez mais, eu diria, hoje, 2025, dezembro de 2025, o ritual romano de ordenações, segundo se o bispo fizer a ordenação daquele jeito, é válido. Os padres ordenados no Rito Novo são padres de verdade.
E a Fraternidade Sacerdotal São Pio X não ordena de novo os padres que a ela se vinculam. Claro, a não ser que o bispo fez um absurdo no dia da ordenação sacerdotal, mas também se um bispo faz um absurdo na ordenação tradicional, tem que ordenar porque não foi válida, né? Quer dizer, a questão é não observar o rito, né? Bom, então, até agora, 2025, está válida. Mas se a revolução continuar a avançar, e nós temos visto que tem avançado nas últimas décadas, eu acabei de explicar o ITER, o caminho do avanço. A parte da colegialidade, aí vem as conferências, os sínodos já fala que agora temos que caminhar juntos, uma realidade mais de escuta. Na Alemanha, por exemplo, já é assim, que o padre escreve a sua homilia de domingo, o seu sermão, submete, em alguma diocese já é assim, hein? Submete o sermão para o conselho dos leigos, os leigos aprovam o sermão do padre, se os leigos aprovar, o padre pode dizer aquela homilia lida no domingo. Se os leigos não aprovarem, ele não vai ler a homilia do domingo, tem que fazer uma outra. Quer dizer, quem está mandando aqui são os leigos nessa paróquia, né? Não é o padre mais. Então, se a coisa continuar avançando, agora nós temos missa verde, nós já temos aí formulários de missa que avançam também. Se tocarem no sacramento da ordem, se mudarem coisas do sacramento da ordenação, então pode chegar o momento em que a ordenação sacerdotal já não seja válida. E então é quando a gente entende como é que Dom Marcel Lefebvre quis salvar o sacerdócio católico. Até agora, 2025, tudo válido, se fizer conforme o rito. Mas se a revolução continuar a avançar, e sinceramente eu não vejo sinais de que o Papa Leão está freando essa revolução, eu não vejo. Pelo contrário, sempre vejo o Papa Leão falando de andar no mesmo caminho de Francisco, é pela sinodalidade, é o ecumenismo, etc. O ecumenismo leva à protestantização da Igreja Católica. Se a revolução continuar a avançar, eu não duvido que vai chegar o momento que as novas ordenações não serão válidas. Então, é preciso mesmo que haja bispos na Igreja Católica que tenham manterão a verdadeira sucessão apostólica para garantir o sacerdócio na Igreja Católica. Porque se eles continuarem a avançar a revolução, assim como no anglicanismo se avançou a revolução, a tal ponto que hoje em dia já tem bispos mulheres e a papisa da Igreja da Inglaterra é uma mulher, tudo inválido, aquelas ordenações não são válidas, e o Papa Leão XIII declarou que são inválidas. Né? Então, se a Igreja Católica seguir o caminho da Igreja Anglicana, é preciso dizer daqui a pouco que não teremos ordenações válidas. Repito, ainda as temos. Né? Você seminarista que vai ser ordenado ainda esse ano, 2025, tranquilo, a sua ordenação vai ser válida se o bispo seguir o ritual. Cuida disso, tá? Que siga o ritual. Mas, se avançar, puxa vida. Mas claro, a Igreja de Cristo é indefectível. Ela vai continuar até a parousia. Claro que sempre existirão os sacramentos. Vocês entendem a importância de que um bispo se levante e diga que era preciso uma operação de sobrevivência, como que já vendo o futuro, de alguma maneira já vendo algo do futuro, a partir do Vaticano II, a análise que eu fiz foi a partir do Vaticano II também, ele fala, eu tenho que fazer uma operação de sobrevivência. Por quê? Se um dia, com o avanço da Revolução, as ordenações sacerdotais já não forem válidas no futuro, pelo menos no contexto do Dom Marcel Lefebvre, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, se manteria o sacerdócio e, portanto, se manteria toda a base estrutural da própria Igreja Católica. É a operação de sobrevivência. Agora a Fraternidade só tem 2 bispos. Claro que é preciso sagrar mais, né? Porque vão ficando velhos e antes deles morrerem tem que colocar a mão sobre outros. Né? Esperamos que isso seja em breve. Em breve, né? Estamos desejando que
sai uma notícia a qualquer momento dizendo que a sagração vai ser tal dia e serão tantos, né? E serão esse, os quantos sejam, né? Porque realmente é preciso assegurar a continuidade da Igreja Católica diante do avanço da Revolução. Talvez para muitas pessoas isso daqui é muito novo, né? É muito novo, mas como nós temos observado nas últimas décadas, como eles têm desconsiderado o sacerdócio, e cada vez mais como os padres são colocados na marginal, e os padres também se querendo colocar na marginal, olha, a análise do que tem acontecido nas últimas décadas nos leva a pensar que ainda não chegou a Sexta-feira Santa da Igreja Católica. Nos leva a pensar que nós estamos talvez na Quinta-feira Santa e a agonia da Igreja, né? A agonia da Igreja. Uma agonia terrível. Mas ainda não chegou a Sexta-feira Santa da Igreja, que é uma espécie de morte da Igreja. Espécie de morte da Igreja. Agora a questão é, a Igreja vai ter que imitar Nosso Senhor como esposa fiel em todos os passos dele na paixão? Ou essa imitação já se deu? Então, assim, há várias questões aqui nas quais nós temos que fazer um exercício de fé teologal. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Creio que esta Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que o Papa é o monarca, o chefe da Igreja Católica. Claro que eu creio, claro que eu creio. Vocês estão vendo que essa nossa defesa é por amor ao Papa? Nós não quereríamos que o Papa fosse descoroado. Nós não queremos que o Papa, nós nunca gostamos que o Papa fosse descoroado, que tirasse a coroa da cabeça do Papa. Por isso, Dom Marcelo Lefebvre dizia, quando Roma voltar ao normal, os bispos, ordenados por ele, têm que depor a sua mitra aos pés do Santo Padre. Não tem nenhum sede-vacantismo aqui. Nós amamos o Papa. Amamos o Papa Leão XIV. Mas entendemos que, infelizmente, acorrentaram o Papa. Acorrentaram os Papas. E, semelhantemente a como Pedro acorrentado tinha a oração de toda a igreja e apareceu um anjo e tirou Pedro da cadeia, está nos Atos dos Apóstolos, essa cena maravilhosa. Eu, sinceramente, penso que a restauração da igreja só pode vir do Papa. Não sei se esse Papa, não sei se Jesus vai dar uma graça de conversão profunda ao Papa Leão XIV, em algum momento algum Papa, né? Lucas 22, 32, também não estou inventando, e nem estou ofendendo a pessoa do Santo Padre quando eu falo que o Papa tem que se converter, tá? Lucas 22, 32. Pedro, e quando te converteres, confirma aos teus irmãos. É o Pedro convertido que confirma os irmãos da fé. A restauração vem pelo Papa. Então, para salvar o sacerdócio, que faz parte da estrutura da igreja, tal qual como nosso Senhor Jesus Cristo a quis, é importante algumas medidas de guerra, de sobrevivência, que não são entendidas por todo mundo, que por muitos é dita como se fosse de desobediência. Mas acontece de vez em quando essas coisas na vida da igreja. Talvez um dos momentos mais fortes na vida da igreja foi quando Santo Atanásio foi excomungado pelo Papa Libério. Tem 2 documentos no Denzing Hühnermann que provam essas excomunhões do Papa Libério contra Santo Atanásio, e no entanto hoje em dia Santo Atanásio é o Santo Atanásio, o grande católico, quanto que libera o pobrezinho, não é nem santo, né? Coisas que acontecem na vida da igreja, que já aconteceram e que iluminam a nossa situação atual, né? Eu sinceramente não penso que na profecia de Fátima o homem de branco era João Paulo II. Não penso que seja, não. Não. No terceiro segredo de Fátima, o homem de branco que sobe ali na montanha não é João Paulo II. É outro, né? Mas aqui eu não vou entrar porque a aula também não é sobre o terceiro segredo de Fátima, né? Mas sem o sacerdócio,
não temos o sacrifício. Sem o sacerdócio, não temos a Santa Missa. Sem o sacerdócio, não temos o perdão sacramental dos nossos pecados. Sem o sacerdócio, não temos a Igreja Católica. Mas sempre teremos a Igreja Católica, porque as portas do inferno não poderão vencer a Igreja. Então Deus Nosso Senhor providencialmente encontra seus caminhos de, no meio dessa crise, manter a Santa Igreja Católica tal qual Ele quis. Ou pelo menos deixar todos os elementos para uma restauração total da Igreja, em todas as suas estruturas, em toda a sua maneira de ser, como Ele sempre quis. Eu termino essa aula pedindo ao bom Deus que abençoe a todos os padres no mundo inteiro, não somente os padres da tradição, mas todos os padres no mundo inteiro, e que os padres sejam cada vez mais conscientes do que nós estamos passando na Igreja, que parem de ficar com essa mentalidade de uma obediência que na verdade é uma falsa obediência, porque não existe o dever de obedecer quando as coisas são contra a própria obediência. A obediência é na fé. Romanos capítulo 1, versículo 5, obediência da fé, obediência ao que Nosso Senhor deixou, a Igreja tal qual Nosso Senhor a quis, a Igreja Católica tal qual Nosso Senhor a quis. Rezar por todos os padres no mundo inteiro, porque jovens se entregaram a Deus com tantas esperanças e depois são relegados à marginalização de tudo, né? É por isso que os seminários estão vazios, né? Ser padre para quê? Ser padre para ser assistente social? Ser padre para ser o presidente do condomínio? Né? Então, sempre num condomínio se escolhe alguém, né, que vai pagar as contas, que vai dividir os gastos, né? O padre, como se chama isso, né, do condomínio? O chefe do condomínio que faz um síndico, né? Padre ser síndico. Ninguém quer ser padre para isso, né? Então, agora, quando os jovens veem um padre com a sua batina, com a sua voz de comando, com a sua pregação correta, sendo padre, as vocações surgem, os seminários enchem, basta soluções antigas para problemas novos. Quem não percebe isso? Bastam as soluções de sempre para os problemas novos. Porque nós não somos revolucionários. Os revolucionários têm essa necessidade de sempre contar soluções novas para problemas novos. Nós já temos todas as soluções. Hebreus capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe a todos, porque nós realmente temos todas as receitas. Sabe, não é, na verdade, essa guerra entre Jesus Cristo e o demônio é uma guerra, sim, mas não é exatamente uma guerra, porque não é o combate entre duas potências. Porque assim, o demônio é uma personalidade criada, Jesus não é uma pessoa criada, é o Filho de Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Está no nível transcendente. Claro que a palavra vencedor só cabe a Nosso Senhor. Então é tão desigual essa luta, que o demônio só faz as coisas dele porque Deus permite. Ele vence com o sopro da sua boca, diz o livro do Apocalipse. Não precisa nem fazer muita coisa. Acabou. O diabo parou de fazer as bagunças dele. Basta o sopro da sua boca, diz o teu livro do Apocalipse. Então, confiança em Deus. Basta que Jesus sopre assim, acabou a crise da igreja. Pronto. Milagres existem, hein? Milagres existem. Basta que Nosso Senhor se desperte nessa barca da igreja e fala, calma. E o mar para. E tudo para. Por isso, esperança. 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 Eu peço a Deus por todos os sacerdotes para que sejam conscientes de que não basta simplesmente ficar identificando a crise da igreja e não decidir a viver plenamente o sacerdócio católico, né? É por isso que eu fiz uma opção claríssima, né, pela missa tradicional, enfim, essa vinculação, essa união minha com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, uma capela tradicional onde realmente a gente possa, como faziam os antigos jesuítas, né, formar
católicos de verdade, sem essas mesclas de liberalismo, modernismo, essas coisas todas. Temos que pedir ao bom Deus essa luz que vem do céu e que nos ajuda a levar adiante com consciência, mas sobretudo com fé, esses tempos novos. Eu nunca pensei, quando eu tinha 14, 15 anos, frequentava a minha paróquia, eu nunca pensei que eu ia escutar um bispo defendendo as uniões homossexuais. Nunca pensei. Agora mesmo a Conferência Episcopal acaba de aprovar que os homossexuais podem entrar no seminário. Querem acabar com o sacerdócio. Rumo a uma igreja sem sacerdócio? Parece que é o que eles querem, mas não é o que Deus quer. E basta que nosso Senhor sopre com o sopro da sua boca. Essa luta é desigual porque Ele é o vencedor. Eles não são vencedores. Nosso Senhor vence. Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite.